Deixa eu colocar aqui, prontinho, já estamos gravando. Então, eu vou iniciar, vou fazer uma oração primeiro, e aí depois eu vou dar algumas explicações. E nós temos uma convidada hoje, e aí eu vou apresentar ela e vou dizer o motivo dela estar aqui na nossa aula, tá bom? Então, vamos fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela FITREF, essa instituição que tanto tem nos abençoado como professores, como alunos. Eu te agradeço, ó Pai, pelas alunas que estão aqui, a Cristina e a Núbia, aqueles que ainda irão entrar e a todos aqueles que vão assistir essa aula. Que o Senhor abençoe, que o Senhor possa conceder a eles o entendimento necessário e que o Senhor possa nos abençoar nesse dia de hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, meninas, já que só tem meninas aqui, né? E meninos aí que vão assistir depois. É, o meu objetivo, né? A gente teve aí uma série de aulas praticamente sobre educação clássica. A nossa disciplina é uma disciplina de didática, então, nessa disciplina, teoricamente, a gente teria que falar um pouquinho sobre educação e aprender algumas ferramentas, né, algumas metodologias aí para que a gente se torne um professor melhor e a gente, então, deu prioridade para falar sobre esse modelo de educação, que é a educação clássica, e a gente teve que apresentar desde lá do começo, né, os objetivos, os conteúdos, porque é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver na educação moderna, né, na educação que a gente tem. E agora, mais para o fim, né, a gente está aí há 3 aulas praticamente, né, de encerrar a nossa disciplina, a gente foi trabalhando ferramentas mais práticas, né, desde lá do texto, lá das ferramentas perdidas da aprendizagem, a gente foi trabalhando, então, ferramentas mais práticas que a educação clássica utiliza para formar o seu aluno, para cultivar o seu aluno, né, para usar uma palavra aí mais adequada. E nessas últimas aulas, eu apresentei para vocês, não sei se vocês já chegaram a assistir, né, as aulas eu acho que desde a aula da terça-feira passada, a gente tem conversado sobre ferramentas bem práticas mesmo, porque o meu objetivo aqui com essa disciplina é que você saiba, então, sair daqui com um certo conhecimento do que é educação clássica. É claro que esse conhecimento não é exaustivo, pelo contrário, é um conhecimento bem introdutório, mas que você saiba também utilizar as ferramentas da educação clássica para você poder produzir alguma coisa. E como a gente teve que escolher algumas dessas coisas, então, uma das coisas é uma aula, então eu coloquei lá, né, o que você deve considerar quando elaborar uma aula. Então, assim, as nossas últimas 3 ou 4 aulas estão focadas, estão centradas nisso, né, em como você consegue elaborar uma aula do zero. Se você tiver só a Bíblia, ou se você tiver, claro que aqui o nosso foco é mais nessa questão, né, bíblico-teológica, mas se você tiver só a Bíblia, ou se você tiver qualquer conteúdo, você pode usar aquelas ferramentas que eu coloquei lá para você elaborar uma aula, pensar nos objetivos, pensar nas atividades, pensar nos recursos, né, considerar o estágio de desenvolvimento, né, a gramática, a retórica, a lógica, a retórica, aquilo que a gente já viu aqui também. Então, tá tudo isso muito bem explicado lá nas nossas últimas aulas. Então, o objetivo de você aprender a preparar uma aula e o objetivo também de você escrever melhor um texto. É claro que escrever você já sabe, né? E também da aula, provavelmente você já sabe, né? Mas como eu coloquei na nossa última aula, né? Eu não sei se vocês conseguiram acessar essa aula lá. Há sempre uma maneira melhor de fazer as coisas e a gente deve buscar essa maneira. Então, meu objetivo hoje aqui é capacitar vocês para escrever um texto, até porque esse é um dos elementos que a gente está utilizando para avaliação da nossa disciplina. Então, isso estava lá na ementa também, né? Embora o nosso calendário acabou mudando um pouquinho essa questão das aulas ao vivo, né? Mas a questão das avaliações lá não mudou,
né? Então, assim, vocês tiveram 2 avaliações lá na plataforma e tem também um texto que vocês vão entregar. Lá está até escrito um artigo, mas na verdade é um texto bem simples. Então, eu deixei essa aula ao vivo também para explicar para vocês o que que eu quero, para que vocês não fiquem, né? Ai, o que que a professora quer? O que que eu vou escrever? Como que eu vou escrever? Teve até um aluno que me mandou um e-mail falando, professora, a senhora quer que a gente escreva um artigo, mas vai dar tempo? O que que a gente tem que ler? O que que a gente tem que fazer? E eu falei, olha, não se preocupa. Se você estava lendo todas as aulas, se você estava acompanhando todas as aulas até aqui, se você leu todos os materiais que eu coloquei lá, você não vai ter dificuldade para fazer o seu texto, né? Então, o objetivo com a aula de hoje é você saber como que você vai escrever esse texto. Por quê? Porque eu estou considerando que você já tem acumulado todo o conhecimento dessas. Hoje é a nossa aula 26, eu acho, né? O 27. Então, eu estou considerando que você acumulou conhecimento aí nessas 27 aulas, né? Que você leu os livros que eu indiquei, os capítulos de livros, os artigos que eu mandei, as nossas aulas, né? Que estão ali de forma resumida muita coisa. Então, estou considerando que você já tem esse conhecimento e que agora você vai sentar para produzir alguma coisa. Pode ser que você precise dar uma relida em alguma aula, em algum capítulo do livro, pode ser que você tenha que fazer isso. Mas o meu objetivo com a aula de hoje é te oferecer ferramentas, dizer como que você pode produzir um texto simples, tá? Então, é algo bem simples mesmo, é um texto bem simples mesmo que eu quero que vocês produzam e vocês vão me mandar, e esse texto vai compor, então, a nota de vocês, junto com as 2 avaliações que vocês já fizeram, tá? Vocês têm até o dia 8 para me enviar esse texto, então, assim, vocês têm um tempo também considerável aí para enviar esse texto, né? Apesar da nossa aula terminar semana que vem, mas vocês têm até o dia 8 para enviar os trabalhos, né? Então, as avaliações também eu deixei até o dia 8 para fazer lá na plataforma, né? Então, quem não fez, tem até o dia 8 para fazer as avaliações e tem até o dia 8 também para enviar o seu texto. Então, o que que eu fiz hoje? Eu convidei uma pessoa, né, que tem mais capacidade do que eu, para falar um pouquinho sobre esse assunto, que é a Ana Beatriz. A Ana Beatriz também é professora, ela é formada em letras, ela tem mestrado nessa área, né, de letras, então não tem pessoa mais adequada para nos falar um pouquinho sobre como escrever um bom texto. Mas como se isso não bastasse, a Ana Beatriz também tem uma experiência com a educação clássica, né? Então ela está integrada, ela trabalha numa comunidade, né, que pratica educação clássica. Então, ela tem um bom conhecimento dessas ferramentas também. Então, eu convidei ela para nos falar um pouquinho, né, para trazer um pouquinho para a gente, como que a gente pode usar essas ferramentas para construir um bom texto. E aí ela vai poder falar mais um pouquinho, ela que vai ministrar essa aula, e eu vou estar aqui acompanhando, né, junto com vocês, aprendendo também junto com vocês, e ela vai poder falar um pouquinho sobre ela, sobre essa experiência dela, e vai apresentar para a gente essas ferramentas. Então, com base naquilo que você já colheu de informações, né, de todas essas aulas que nós tivemos, e com essa aula dela que vai ser bem prática, ela vai trazer realmente essas ferramentas para você escrever esse texto, você vai construir o seu material e vai me enviar. Depois eu vou colocar o e-mail lá na plataforma para vocês enviarem esse material para mim, tá bom? Tranquilo até aqui? Então a gente vai seguir e aí no final, ou enfim, né, ela vai ver aí como que ela quer que vocês tirem as dúvidas e a gente vai também conversando aqui, tirando as dúvidas. Então vou passar aqui a palavra para ela. Boa noite, Núbia. Boa noite, Cristina. Boa noite, professora Ivonete. É, eu queria primeiro saber como que eu faço para compartilhar meus slides, porque eu não- nunca compartilhei tela no Zoom. E aí eu tô sem saber como que eu faço aqui. Enquanto tu vai procurando aí, Ivonete, eu vou então logo me apresentando aqui. É, então, primeiro agradecer pelo convite, né? Eu fiquei surpresa até
E muito honrada, né, de ser convidada para dar essa aula aqui na disciplina de Educação Clássica, né, ministrada pela Ivonete. E como Ivonete falou, eu sou formada em letras, né, tenho mestrado em letras, uma especialização também em revisão de textos, que é a área que eu mais gosto, né, de revisão de textos. E como ela comentou, eu participo de uma comunidade clássica cristã, né, em que a gente tem alguns níveis, né, por faixa etária, e eu tenho filhos, filhas, na primeira fase, né, que eu acho que vocês inclusive já estudaram, né, naquela primeira fase lá dos papagaios, né, de repetição e de adquirir informações, ganchos, né, de conteúdos. E o meu marido, que é o Cauê Oliveira, ele é tutor, né, ele participa da última fase, né, que já é a fase da retórica já, né? Então, o material que eu vou trazer hoje para vocês, ele está dentro desse programa, dentro do currículo já da fase da retórica. Então, a gente vai trabalhar com ferramentas clássicas para escrita, com base no material que essa comunidade utiliza, né? Depois eu vou, inclusive passar a referência para vocês, porque é um material que é disponível para quem quiser comprar, né, no site da editora, não é um material exclusivo para a comunidade, então qualquer pessoa pode adquirir e fazer os exercícios para se aprimorar na escrita com ferramentas clássicas, né? E assim, eu já dei aula de redação em escola, já fiz correção de redações, né, de seletivos, então eu posso dizer para vocês que esse material, essa forma didática de ensinar como escrever um texto, de como organizar as ideias em um texto, ela é realmente assim muito superior a tudo que eu já vi, né? Inclusive na experiência como aluna na escola, né? E até na faculdade também, né? Eu nunca vi assim um material tão bem organizado, né? Que leve realmente o aluno passo a passo a sair ali do básico, né? Da redação até um nível avançado, uma redação bem completa, bem complexa. Mas hoje a gente não vai trabalhar, né, no nível máximo de complexidade, né, porque o tempo não nos permite, mas também vou tentar não ficar ali no básico, né, na redação rudimentar. Vou tentar apresentar aqui as ferramentas para vocês, dar um panorama, né, do material e vamos tirar as dúvidas, né, e me coloco à disposição também para depois, caso vocês queiram, né, caso a professora Ivonete ache necessário, também me coloco à disposição para depois olhar os textos de vocês junto com ela, algo assim, ou antes dela, conforme vocês acharem melhor, tá bom? Aí deixa eu só saber aqui se deu certo, Ivonete. Deu. Não sei se está aparecendo uma coisinha aí embaixo do Zoom chamada compartilhar tela. Aparece para você Sim, isso? Então sim. tenta colocar e ver se funciona, porque eu já te coloquei aqui como co-anfitriã. Então eu acho que como co-anfitriã você consegue compartilhar a sua tela. Tenta aí ver se você consegue. Sim. Agora deixa eu só agora descobrir aqui, porque eu acho Isso, que. ó, funcionou. Já está aparecendo aqui Mas para mim. é isso mesmo. Deixa eu colocar aqui a tela cheia, né? Isso. O que que É. você está vendo? Eu estou vendo aqui a janela do apresentador. Estou vendo essa janela. É, como Com que eu os mostro só. comentários. Eu acho que para colocar assim, você não pode ter essa janela com você, entendeu? Para colocar aqui no Zoom, porque ele vai espelhar a sua janela, o seu computador. Tá, peraí.
Deixa eu interromper. Aí eu acho que se você... Tem, Hã? peraí, que tem um jeito, só que eu não vou conseguir descobrir esse jeito agora. Eu acho que se você compartilhar a tela e pedir para apresentar sem ser o apresentador, se você tiver as suas notas aí, né, de alguma outra forma, tem isso também, né? Mas ele vai apresentar direitinho. Porque como está compartilhando a tela, aí eu acho que ele não Aham. apresenta sem ser como daquele jeito, como se a gente estivesse apresentando ao vivo, né? Que ficou o apresentador para a gente e o resto para Não, a audiência. eu teria que. Peraí, que talvez dê certo. Só um minutinho. Peraí. Hum, eu tenho que arrastar isso aqui É uma outra aba? para uma outra tela. Só que eu não sei fazer isso. Então eu vou sem isso mesmo. Mas pelo menos funcionou, né? A gente já sabe que você consegue apresentar, né? É, então eu vou deixar assim. Deixa eu compartilhar aqui mesmo. Peraí. Então vamos assim, de tela cheia mesmo. Isso, agora está aparecendo perfeito aqui para a gente, só a sua tela Tá, cheia. certo. Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui nesse encontro, né? Nessa aula? A gente vai fazer um panorama, né, do que é escrever de forma clássica, né? Usar ferramentas clássicas para a escrita, mas eu acredito que eu não vá dizer assim nenhuma novidade para vocês em termos de resultado, né? Então, o texto que vai ser produzido vai ser um texto claro, né? Um texto conciso, né? Bem escrito, assim como outras técnicas de redação ensinam a fazer. Qual é a diferença? A diferença da forma clássica é que você tem mais clareza no processo do que naquelas fórmulas engessadas que a gente costuma aprender na escola ou em outros manuais de redação, né? Então, primeiro, o nosso objetivo enquanto escritor, enquanto alguém que vai escrever, produzir qualquer texto, é que a gente alcance o nosso leitor, né? Que ele consiga ler aquilo que nós escrevemos e que ele consiga entender o nosso ponto de vista sem dificuldade, né? Que ele consiga ler e que aquele texto esteja claro, né? Vocês já se depararam com a experiência de ler um texto e ter que ficar pensando, gente, mas o que será que essa pessoa quis dizer? O que será que o autor quis dizer? Só que a gente não deve, né? O leitor, não é tarefa do leitor ficar pensando no que o autor quis dizer. Né? E como professora de redação, muitas vezes eu já tive que decifrar coisas que os alunos tentaram dizer, né? E misturaram muitas coisas e não conseguiram. Então, o objetivo de qualquer pessoa quando está escrevendo um texto é comunicar algo de maneira clara para alcançar o leitor. E todo texto tem esse objetivo, porque na mais diversa variedade de gêneros literários, né, que são os gêneros épico, lírico e dramático, né, o narrativo, a poesia e as peças teatrais, quanto nos tipos textuais que vêm dentro de cada variedade dessa de gênero literário.
os tipos narrativo, descritivo, argumentativo, injuntivo e expositivo. Cada um desses tipos textuais tem uma função, né? Tem um objetivo de alcance ao leitor, mas em todos eles é necessário que a clareza esteja presente, é um fator primordial, senão a mensagem que quer ser transmitida pelo autor, ela não chega, né, no leitor, ela não é a, adquirida da forma pretendida pelo autor, né? Então, eu pus aqui um, uma variedade, assim, alguns exemplos da variedade de gêneros textuais com os quais a gente lida no dia a dia. Então, temos dentro do tipo narrativo, temos romance, conto, fábula, são os textos que contam histórias. Dentro do gênero descritivo, do tipo descritivo, temos cardápios, anúncios, no argumentativo, artigo de opinião, manifesto, sermão. No tipo injuntivo, receitas, né, receitas culinárias, manuais de instruções, bulas de remédio. E no tipo expositivo, notícias, artigos, resumos. Isso aqui é para demonstrar que durante todo o nosso dia nós estamos em contato com textos das mais diversas dos mais diversos gêneros e tipos, e cada um deles tem uma função, cada um deles tem um objetivo, e todos eles precisam ser claros para poder transmitir a mensagem, para que o leitor consiga entender, né, o que está sendo transmitido ali. Imagina uma receita culinária que não tenha todo o passo a passo apresentado corretamente, né? Aquela receita não vai funcionar. Só um minutinho. Deixa eu sair aqui para eu fechar essa janela. Pronto. Cadê? Deixa eu retomar minha. Pronto, só para fechar aquela janelinha ali que estava pulando. Então, mesmo numa receita culinária, se a pessoa que estiver escrevendo um livro de receitas, né, estiver escrevendo as receitas, ela não tiver colocado ali o passo a passo da forma correta, a receita não vai funcionar. Então, seja numa receita, seja num manual de instruções, que também precisa ter todos os procedimentos bem detalhados, ou num texto argumentativo, que eu creio que seja o caso, né, do texto que a professora Ivonete está solicitando para vocês, todos eles, o escritor, o autor, precisa ter as ideias muito bem organizadas para poder alcançar o seu objetivo. E aí, o que é o início de tudo, né? Como é que esse objetivo vai ser alcançado? Primeiro, precisa existir conteúdo, né? O que um escritor vai dizer no seu texto se ele não tiver o que falar? E aí, Ivonete já comentou, né? A professora já comentou que vocês já estão na aula 26, né? Enfim, já tiveram mais de 20 aulas, então repertório vocês já devem ter, né? Já tem material para leitura, material que vocês ouviram na aula, devem ter feito mais pesquisas também, né? Com os temas da aula que devem ter atiçado a curiosidade de vocês. Então, o primordial, né, o começo de tudo, vocês têm que é o conteúdo, é o repertório. Então, a primeira etapa para a produção textual é reunir informações. É o conteúdo que vai dar substância ao texto de vocês. Então, é primordial ter um bom repertório que vem a partir da leitura. Então, se você ainda não conseguiu colecionar as informações, né, daquilo que você vem estudando, já começa a pensar em qual o tema que chamou mais a sua atenção, o que você tem de material sobre isso, o que você pensa a respeito desse tema, porque isso é o que vai começar a dar o norte do seu texto. Qual é o segundo pilar de um texto bem escrito? Ele precisa ter um planejamento,
que é a organização das ideias. Então, não adianta, assim como não adianta você tentar escrever com um repertório pequeno, não adianta você ter um repertório imenso e não conseguir organizá-lo adequadamente. Né? Então, independente do repertório que se tenha, é necessário organizá-lo de modo que não pareça, que o seu texto não pareça uma grande coxa de retalhos ou um Frankenstein, né? Assim, com vários pedaços montados, você pega a citação de um, pega a citação do outro, vai jogando, vai juntando, e aquilo ali vira uma bagunça, né? Então, as ideias, as informações, elas precisam ser analisadas e classificadas para então serem apresentadas de maneira ordenada, certo? Então, lembrem-se que o nosso Deus, ele é um Deus de ordem, ele criou as coisas organizadamente, né? Então, aquilo que nós fazemos também deve espelhar essa ordem, essa organização, inclusive os textos que nós escrevemos. E é possível fazer isso. E o terceiro pilar, né, da escrita de um bom texto é a etapa da construção do seu texto, né, que está relacionada à comunicação adequada. Então, com ideias e informações selecionadas, classificadas e organizadas, é possível você fazer um esboço, né, e depois fazer os ajustes. Nessa etapa, dominar a língua e saber fazer uso dela para se expressar é fundamental, e eu já adianto que essa é uma habilidade que se aprimora com a prática, né? Tudo que a gente está vendo aqui é aprimorado com a prática. Quanto mais você faz, quanto mais você treina, melhor você fica, melhor o seu texto fica, certo? Então, assim, eu trouxe aqui esses ícones, e até aqui eu falei, acho que nenhuma novidade, né? Então, sempre que a gente vai escrever um texto, a gente precisa ter informação, né, que é o repertório, precisa saber organizar as ideias e precisa dominar a língua, né? Conseguir transmitir as ideias de maneira clara. E eu trouxe daquela forma porque a gente já viu assim na escola, já viu em outros manuais de redação, foi ensinado pelo menos aquelas três etapas. E eu trouxe para traçar um paralelo com os três cânones da redação clássica, que é como o material aborda essas três etapas, esses três pilares, que estão lá dentro dos cinco cânones da retórica do Aristóteles, né? Os cinco cânones da retórica são invenção, arranjo, estilo, memória e entrega, quando existe o discurso, né? Quando o texto ele vai ser preparado, memorizado e entregue com a fala. O nosso foco aqui e o foco do material, ele é só a escrita, né? Então, ele trabalha chamando esses três pilares de três cânones da redação clássica, que são a invenção, o arranjo e o estilo. E aí eu trouxe antes aquelas informações para fazer esse paralelo, para não parecer que é algo confuso, que é algo complexo ou algo de outro mundo, né? O que é invenção, o que é arranjo, o que é estilo? Nada mais é do que essas três etapas que eu falei aqui. É o conteúdo. Então, invenção, a gente vai marcar aqui com essa poltroninha, é o conteúdo. O arranjo, a gente vai marcar aqui com esse pergaminho, é a organização das ideias. E o estilo, vamos marcar aqui com essa máquina de escrever bem retrô, é a comunicação adequada, é a construção do seu texto, certo? Então, as três etapas principais que nós vamos trabalhar são invenção, arranjo e estilo, os três cânones da redação clássica. O que é que tem em cada um desses cânones, né? Então, vamos lá. O cânon da invenção, o pilar da invenção, ele tem a ver com o conteúdo e as ferramentas que nós temos para coletar as informações são, imaginem
que a gente já é acostumado a fazer, né, ou pelo menos a pedirem que a gente faça fichamentos, resumos, ah, listas, né, anotar citações. Então, tudo aquilo que está relacionado a selecionar informações, catalogar informações, tem a ver com o cânon da invenção, né? É essa primeira fase de selecionar o conteúdo que você vai utilizar, né, o seu repertório. E aí, o que que a educação clássica nos ensina, né? O que que a retórica nos ensina? Que a gente precisa elaborar uma hipótese, né, a partir das informações que a gente tem, e essa hipótese é aquela questão norteadora, para quem já trabalhou com pesquisa ou projeto de pesquisa, algo assim na faculdade, fala-se muito em questão norteadora, né? Aquela primeira pergunta que você faz na pesquisa que vai conduzir você para a sua tese, que vai conduzir você para a sua hipótese, para aquilo que você vai buscar responder. Então, você vai elaborar a sua hipótese, né, a sua pergunta, a sua questão, que vai levar à sua tese do texto. Então, vamos supor, vamos imaginar que a Núbia ou a Cristina escolham falar sobre por que deveríamos utilizar a educação clássica com as nossas crianças. Então, elas vão criar uma pergunta, né? Deveríamos ensinar de maneira clássica nas escolas? Deveríamos retomar a educação clássica nas escolas? Por exemplo, essa é uma hipótese, é uma pergunta que vai levar à tese do texto. A tese vai ser o seu ponto de vista que você vai defender. Então, todo texto ele precisa começar com isso lá no resultado final, né, no texto escrito. Ele deve começar com a sua tese, muito clara para o leitor. Então, desde a introdução. Mas essa tese, por isso que a gente precisa antes planejar o texto. Não adianta você sair escrevendo assim, como se o texto fosse ficar prontinho daquele jeito que você começou a escrever, porque não vai. E isso é que gera, às vezes, uma ansiedade na hora de escrever, porque a gente senta e fica, o que que eu vou dizer, o que que eu vou dizer, o que que eu vou dizer. Às vezes você quer dizer alguma coisa, mas tá tudo ali bagunçado, você não sabe muito bem como dizer, né? Então, a primeira etapa de planejamento de um texto, ela realmente é bagunçada. É você pegar uma folha e ir escrevendo as diversas coisas que estão aí na sua cabeça para depois concatenar num texto. E aí as ferramentas clássicas te ajudam a organizar melhor no papel as várias coisas que estão na sua cabeça, para então escrevê-las. Então vamos lá. Tratei aqui da hipótese, que é a sua questão, a sua pergunta. Ah, e aí existe uma ferramenta chamada tabela ANE, que é, por que que é ANE? É A de afirmativas, N de negativas e I de interessantes, né? Que são ideias interessantes relacionadas à sua hipótese. Então, como é que funciona essa tabela? Você vai pensar, né? Você já fez a sua hipótese, e aí, com base naquele material que você já leu, que você conhece, que você está analisando, você não precisa fazer tudo num dia também. Você pega um dia, lê um texto e vai selecionando as informações, no outro dia pega outro, né? Ou por capítulos, enfim, dentro da sua disponibilidade de tempo. Mas, enfim, que você possa pegar as suas informações e ir selecionando e elencando numa tabela, né, um papel, divide ali em três colunas, razões afirmativas para a sua hipótese, razões negativas para a sua hipótese e ideias interessantes que estão relacionadas à hipótese, mas que a princípio você não consegue dizer se elas são afirmativas ou negativas. Então, vou voltar lá para o nosso exemplo. Deveríamos retomar a educação clássica nas escolas, né? Deveríamos retomar a educação clássica nas escolas. E aí você vai procurar nos seus materiais, nas suas leituras. Por que que deveríamos sim e por que que não deveríamos? Só um minutinho, que chegou aqui um participante inesperado.
Tranquilo, E viu, Bia? filho, pronto, chegou meu assistente aqui para recolher a criança. Boa noite, bebê. Esse é o bebê Caio. O bebê quase não mais bebê, vai fazer 3 anos segunda-feira. Eu perdi até o botão aqui de fechar a câmera. Tá, deixa eu continuar. O que que vocês estão vendo aí na tela? A gente está vendo a parte aqui de hipótese e a tabela ANI. Voltou a tela cheia? Voltou. Voltou, né? Certo. Então, deu para entender até aqui a tabela, razões afirmativas, razões negativas e ideias interessantes. Então, por que que deveriam? Por que que deveríamos retomar a educação clássica? Por que não? E o que que tem de interessante, né, sobre o tema que eu ainda não consigo discernir se é afirmativo ou negativo. Então, assim, lembram que eu falei para vocês que existe um nível básico, né, de redação e um nível lá mais complexo? O nível básico ele é chamado de esboço rudimentar, né? E o que que seria esse esboço rudimentar? É um texto que vai ter introdução, as provas e a conclusão. Então, o que que é a introdução? É a sua tese, então é a sua resposta para aquela hipótese. Então, primeiro você se perguntou, né? E perguntou para as suas leituras lá. Deveríamos retomar a educação clássica? Aí você vai responder, né, com a sua tese. Deveríamos retomar a educação clássica por isso, por isso, por isso, por isso. E aí, o que é esse por isso, por isso, por isso? É exatamente aqui a enumeração e a exposição das suas provas. E o que são as provas? De onde vêm essas provas 1, 2 e 3? Vem da sua tabela ANI. Então, lembra lá das razões afirmativas, das razões negativas? Você vai selecionar dentro dessa tabela, dentro das informações, das razões que você selecionou a partir das suas leituras, os argumentos, né, as provas que vão fundamentar a sua afirmativa ou a sua negativa. Ok até aqui? Então, você vai selecionar essas informações e vai reescrevê-las, né? Como os professores antigos gostam de dizer, com as suas próprias palavras. Então, você vai parafrasear, você vai citar, você vai demonstrar por que que a sua tese deve ser acatada, né? Seja ela afirmativa ou negativa. E lá na sua conclusão, as suas provas, né? Então, você tem aqui a estrutura da introdução, das provas e da conclusão. Dica: quando você for escrever o texto, você não faz primeiro a introdução, né? Por quê? Porque na introdução você vai apresentar as suas provas, você vai apresentar o que tem no seu texto. Então, você primeiro vai trabalhar na sua tese e nas suas provas. Então, o que é que eu quero defender? O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer para. Esse computador tá com vida própria hoje. Só um minutinho. O que é que eu quero dizer para o meu leitor? Eu quero dizer que sim, deveríamos retomar a educação clássica, ou que não deveríamos retomar a educação clássica. Por quê? E aí você vai selecionar as suas 3 provas. Essas 3 provas você vai escrevê-las, né? Vai redigi-las de acordo com aquilo que você leu, vai organizar, e aí a gente vai falar mais na frente um pouquinho como é que a gente organiza essas ideias. E depois que isso estiver bem organizado, no mínimo um parágrafo para cada prova, aí sim você vai saber o que é que você vai apresentar na sua introdução. Então, depois que as provas estiverem muito bem elaboradas, muito bem redigidas, aí você pode trabalhar na sua introdução. Você vai estabelecer lá, vai colocar a sua tese, vai apresentar quais são as suas provas, né, e detalhar um pouco,
Não muito, porque o detalhamento vem no desenvolvimento. E a conclusão também você vai fazer depois das provas, né? Que você vai retomar a sua tese e vai resumir as provas 1, 2 e 3. Isso aqui é o esqueleto de um esboço rudimentar. E ele vai sair lá da sua tabela ANE, né? Da tabela em que você marcou as razões afirmativas, negativas e interessantes em relação ao seu tema, em relação ao seu ponto de vista. E aqui existem os 5 tópicos comuns da invenção. Atenção para não confundir com os 5 cânones da retórica, tá? É outra coisa. O que são os 5 tópicos comuns da invenção? São tópicos, são lugares, né? São formas de descobrir, né? De encontrar as informações que você vai usar no seu texto. Então, eu tenho um monte de informação, um monte de livro, um monte de leitura que a professora passou. Como que eu vou selecionar essas informações? Então, primeiro, você pode fazer comparação. Então, você vai selecionar o que os diversos autores, ou 2 autores, por exemplo, o que esses 2 autores aqui dizem sobre isso? Para um, a educação clássica é X, para outro, a educação clássica é Y, por exemplo, né? Você vai trabalhar também com a definição. Então, você vai selecionar termos e vai dizer o que é, vai encontrar ali a informação do que é isso, o que é educação clássica, o que é primordial na educação, o que é o homem o que é o homem dentro da visão de educação clássica, dentro da visão de educação moderna. Então, você começa a selecionar e afunilar quais são os termos, quais são as ideias que você quer trabalhar no seu texto. O que é o tópico da circunstância? São os contextos em que aquelas situações se encontravam, né? Então, por exemplo, qual que era a circunstância da educação clássica quando ela era praticada, antes do surgimento da educação moderna? E depois, o que mudou a partir da educação moderna, a partir do surgimento da educação moderna, né? Como que é a educação clássica hoje? Quem pratica essa educação hoje? E aí você está o tempo todo trabalhando, né, com os tópicos todos, na verdade. Mas você consegue organizá-los sabendo que existe aí um lugar para cada um, né? Então, a relação, como que a definição de um autor X se relaciona com a definição de autor Y. E o testemunho é o momento, aquele momento maravilhoso em que você seleciona as citações, né? Em que você seleciona o que grandes autores, pensadores disseram a respeito do assunto que você está tratando. Então, até aqui, ok? Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, podem ir parando e pedindo para falar, tá bom? Eu não sou um palestrante. Vamos lá. E o segundo pilar, então, né? O segundo cânon é o cânon do arranjo. Lembra lá o primeiro, invenção, o segundo, arranjo, que está relacionado com a organização das ideias. Então, agora que a gente já pegou um monte de coisa, né? Um monte de material, a gente vai organizá-los de acordo com a natureza e o propósito do gênero textual a ser escrito. No caso de vocês, eu estou entendendo que é um texto argumentativo, né, Ivonete? Isso mesmo, Certo. é um texto argumentativo. E, Ele e pode aí a ser. gente já começa aqui no arranjo, porque a gente já tem essas informações, né? Lá do Aham, tópico anterior, né? Do cânone anterior, isso, né? isso. E aí, assim, apesar de já ter as informações, o cânon da invenção lá, ele ainda vai ser importante, a tabela ANE, para poder organizar esse monte de informações, né? E aí agora ele vem ser organizado para o texto, aqui nesse pilar do arranjo. Então, como é que ele funciona? Existem algumas etapas, né? Etapa de classificação,
a exórdio e amplificação, divisão e refutação, declaração de fatos e revisão. No material das ferramentas clássicas para escrita, existem, acho que 20, 30 semanas para trabalhar todas essas etapas. Então, a gente não consegue, né, trabalhar aqui. Mas eu vou tentar explicar da definição do que é cada um, para que vocês tenham uma noção, né, uma ideia. Mas eu creio que, pelo menos até o segundo ponto, que é o exórdio e a amplificação, é possível vocês utilizarem tranquilamente para produzir o texto que a professora Ivonete pediu, certo? Mas, de todo modo, vou comentar aqui todos os as 5 ferramentas, tá? Então, primeiro, a classificação. Esse aqui é muito... Eu estou procurando uma palavra melhor do que a palavra que eu estou pensando, tá? Então, esperem aqui o meu silêncio. Essa é uma etapa muito interessante e muito útil, né? Mas eu queria dizer que ela é uma etapa muito legal, porque é a etapa em que você vai brincar de personal organizer das suas ideias, né? Você vai pegar ali as ideias que você já escreveu na sua tabela ANI e você vai classificar, vai colocar cada uma na sua gavetinha. Então, por exemplo, você vai criar grupos, né, para cada informação. Então, no mínimo, ali uns 5 grupos. Você vai, por exemplo, dizer assim, o que é o homem? Né? Então, todas essas informações aqui que eu selecionei estão relacionadas a quem é o homem na visão moderna de educação. Outro grupo, tenho essas informações que dizem respeito ao papel do professor, né? O professor ou o tutor. Outro grupo pode ser as informações que estão relacionadas sobre quem é Deus nessa visão de educação e nessa outra. E aí você pode fazer símbolos, né, ou marcar com um marca-texto colorido, uma cor para cada grupo, por exemplo, e aí você vai classificar pelo menos 5 grupos, né, de informações, para depois você selecionar 3. Lembra lá das provas 1, 2 e 3? Então, você vai ter os grupos, né? Você vai ter 3 grupos diferentes com as razões que você já organizou. Então, se o seu ponto de vista for para defender, né, a sua tese, quer dizer, afirmativo ou negativo você vai defender, mas se você for a favor, né, por exemplo, de alguma coisa, você vai selecionar ali as provas da coluna afirmativa dentro dos grupos lá que você já marcou. Se for para negar, você vai lá nas razões negativas, mas você vai ter os 3 grupos, né? Então, você vai selecionar ali a prova 1, prova 2, prova 3. Então, vamos pensar aí nas 3 cores de marca-texto que você vai utilizar para selecionar, para definir ali as suas provas. Ok? Ficou claro? Mais ou menos? Não? Vou continuar. Então, o segundo tópico é o exórdio e a amplificação. E essas 2 ferramentas são ferramentas para você enriquecer a introdução e a conclusão do seu texto. Né? A gente viu lá o esboço rudimentar, que na introdução tinha a tese, a enumeração e a exposição das provas 1, 2 e 3. Com o exórdio, você enriquece. O que é o exórdio? É a abertura do seu texto. E aí existem, de acordo com as ferramentas clássicas, 3 formas de você fazer essa abertura do texto, fazer esse exórdio. Então, anota porque não está aí no slide. A primeira é fazendo uma pergunta. Então, você pode fazer uma pergunta para o leitor. A segunda forma é fazendo um desafio para o leitor. E a terceira forma é fazendo uma citação. Então, você começa o seu texto com essa abertura, porque o que ela vai fazer? Qual é o efeito dessa abertura diferente do que a gente costuma ver?
ela vai chamar a atenção do leitor. Então, isso vai captar, né, o interesse dele pelo texto. Então, você faz uma pergunta, faz um questionamento. Você já imaginou uma forma de educação em que as crianças não precisem, enfim, aí você vai criar de acordo com o que você vai defender no seu texto, né? De acordo com a sua É, tese. eu não E sei daí se você. vocês já perceberam nas aulas, porque as nossas aulas na FIT-REF, Ana Beatriz, elas são escritas, né? Na sua maioria. E nas minhas aulas, não sei se vocês já observaram, eu sempre coloco uma frase, primeiro eu digo ali os objetivos da nossa aula, né? E quando eu vou começar o texto, eu sempre coloco uma frase e o primeiro tópico ali, né, da nossa aula, ou é uma historinha, ou eu chamo a atenção para é, algum fato, né, interessante. Então, no dia que a gente foi falar sobre retórica, por exemplo, eu falei do Steve Jobs, né? Então, chama alguma coisa assim que você já sabe, que você já conhece, que você já vê, né? Já viu, já ouviu. Então, é exatamente isso, né? Uhum, muito bom. Professor Ivonete aí já dominando as ferramentas clássicas. E a amplificação, ela está relacionada à conclusão do seu texto. O que é a amplificação? Você vai ampliar o alcance do seu texto. Como é que isso é feito? Gerando identificação do leitor com a sua tese. Então, lá na introdução, com o seu exórdio, com a sua abertura, você vai captar a atenção, o interesse, e lá na conclusão, com a amplificação, você vai gerar identificação do leitor. Então, primeiro, você vai, na sua etapa de planejamento, você vai pensar quais são os grupos, né, de pessoas, quais são as categorias de leitores, enfim, que vão se identificar com a minha tese. Por que que eu consigo, por que que a minha tese pode alcançar ou pode gerar a identificação com determinados grupos, né? Então, uma vez que você seleciona, define quem é esse público, não apenas o público-alvo, mas o público que vai realmente se identificar com a sua tese, né? Ah, não, são pessoas que vão concordar comigo, que vão acatar a minha tese. Você pode, ali na conclusão, escrever, né, por que que a sua tese é interessante para esse grupo, né? Então, por exemplo, se você estiver tratando com professores, se a sua tese estiver direcionada para os professores, então, na sua amplificação, você poderia dizer, por exemplo, que a educação clássica, na atualidade, ela valoriza ou ela retoma a valorização do papel do professor, né? Um exemplo, em contraste com o que a educação moderna tem produzido, né? Então, assim, só um exemplo, né, de cabeça assim rápido. Mas tudo bem, deu para entender até aqui? Sim. Vou em frente. Divisão e refutação. A divisão, ela está relacionada com visões distintas dentro da sua tese. Então, e a refutação também. Então, seria o momento no seu texto em que você iria colocar visões opostas, né? E também a tese contrária à sua. Então, em divisão, você colocaria visões opostas, né? Visões distintas dentro do seu argumento, né? Você está colocando o argumento de que a educação clássica ela, ela, ela traz mais oportunidades de desenvolvimento pessoal, né? O desenvolvimento integral da pessoa. Aí você vai colocar visões distintas, né? O que que um autor diz sobre isso, ou o que que os autores da educação clássica dizem sobre isso, e o que que os autores da educação moderna dizem, por exemplo. Então, visões distintas. E o que seria a refutação? Seria, dentro do seu argumento, você já colocar a objeção que costuma ser levantada. Então, uma objeção
que sempre ocorre quando se fala não de educação clássica, mas quando se fala de educação domiciliar, né? A socialização. Então, um exemplo para você colocar refutação no seu texto seria tratando em outro tópico, né? Tratando de educação domiciliar, estou saindo aqui um pouco, porque nem toda educação clássica ela precisa ser domiciliar. Existem escolas de educação clássica, né? Com educação clássica. Então, num texto que falasse sobre educação domiciliar, você já poderia colocar o contra-argumento da socialização, né? Então, por exemplo, muito se diz, ou autores costumam enfatizar, que na educação domiciliar a socialização das crianças é prejudicada. E aí você já vem e responde àquela objeção, já faz a refutação. Deu para entender? Então, aqui você percebe que o texto já começa a ganhar mais complexidade, porque além de você apresentar os seus argumentos, você já começa a apontar visões, outras, né, visões distintas, já começa a responder a visões também opostas ao seu argumento. Então, isso faz com que o texto fique mais rico, né, mais robusto, porque ele vai ter, consequentemente, mais conteúdo. Você vai precisar de mais material para alimentar um texto com essas ferramentas, ok? Então, o quarto tópico é a declaração de fatos, e aí o tópico ele é bem claro, né? Você vai colocar no seu texto fatos, né, reais, né, fatos, citar fatos que realmente já aconteceram, podem ser fatos históricos, fatos noticiados, enfim, exemplos, né, reais que vão também ilustrar e enriquecer o que você está defendendo no seu texto. E o último tópico é o tópico da revisão, que é o meu xodozinho, né? Que, que é o momento em que você vai ler o que você escreveu e ver como que você pode reorganizar algumas ideias, pegar ali aquelas informações lá da tabela ANI, né, da tabela da afirmativa, negativa e interessante, e aí você começa a selecionar informações daquela coluna das razões interessantes e começa a brincar com elas, né? Brincar que eu digo você vai colocando em pontos do seu texto para torná-lo mais interessante, mais rico também, ok? Vamos então para a próxima etapa, que é a etapa do estilo. E a etapa do estilo é a arte de expressar a ideia de alguém de forma adequada, né? Então, expressar as suas ideias, expressar, se for numa resenha, né, o que você quer, o que você diz sobre o que outra pessoa disse ou outras pessoas disseram, e o estilo ele está mais relacionado com a, o estilo realmente pessoal do autor, né? Então ele está relacionado com o quanto você consegue manejar as palavras da sua língua. Então, como que você pode trabalhar isso? Você precisa, primeiro, de muita leitura, né? Porque à medida que você lê coisas diversas, você vai conhecer estilos diversos e você vai começar também a pensar, né? Organizar as suas ideias de acordo com o estilo daqueles autores que você lê. Você acaba reproduzindo também um pouco do estilo dos autores que você lê, né? Então, a essa etapa, ela está relacionada com o uso da língua portuguesa mesmo, né? Do uso da língua. Então, é importante você fazer esboço, você escrever as frases, né, com atenção. Então, qual é a minha tese? Eu vou trabalhar na frase completa da minha tese. Eu não vou só escrever, eu acho que tal coisa, ou a educação clássica deve ser retomada nas escolas. Por quê? Enriqueça a sua frase, né? Use períodos compostos. O que são períodos compostos? São períodos que têm mais de uma oração, né? Então, se você consegue manejar com mais complexidade a construção de uma frase, eu não estou falando de fazer uma frase compridona, mas de fazer uma frase com mais ideias
dentro dela, mas que estejam bem organizadas. Dá para entender? É diferente você falar assim: a menina é bonita, a menina gosta de chocolate, e dizer a menina bonita gosta de chocolate. Você pegou duas orações, né, separadas, duas frases, dois períodos simples, e juntou. Isso aí é o básico do básico, tá, gente? Juntar duas frases, duas orações em um período sim, em um período composto por coordenação, né? Um período por coordenação, porque se você separar as duas orações, elas fazem sentido separadas, né? Aí quando você começa a trabalhar com períodos que são orações em que uma depende da outra, você começa a tornar a sua frase, o seu período e o seu texto mais complexo, mais enriquecido. O leitor consegue perceber que ali tem um domínio maior da língua. Agora, isso é preciso ser feito com muito cuidado. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem florear o texto e aí querem fazer frases assim e ela acaba ficando longa demais que no final você não se lembra mais do que era no início, né? O sentido que você começou a transmitir no início, ele não se completa quando chega lá no final. Então, por isso que é importante trabalhar bem na elaboração das frases, trabalhar bem nessa conexão das frases nos parágrafos, tá? Então, o parágrafo ele não é para ter uma frase só, uma frase longa. Ele precisa ser dividido em frases menores, né? E aí não está escrito aqui no slide, e eu não cheguei a ver nesse material aqui, mas é uma ferramenta, não apenas uma ferramenta clássica, mas uma ferramenta ah, de redação mesmo, né? Que é você trabalhar com o tópico frasal. O que é o tópico frasal? Ele é um resumo da ideia que você vai apresentar naquele parágrafo. Então, você tem lá três provas, né? Três argumentos que você vai apresentar no seu texto. Você vai fazer uma síntese de cada prova. Então, uma frase que resume cada prova. Essa frase, ela é o tópico frasal. Ela é a apresentação do seu parágrafo. Então, aquela estrutura maior que a gente tem para o texto, de introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente também tem dentro do parágrafo. E o tópico frasal é a introdução do parágrafo, né? Quando a gente começa a pensar assim, que cada parágrafo é um mini texto, as coisas começam a ficar mais fáceis, né? Porque você fragmenta ali um texto enorme que eu tenho que escrever, você vai fragmentando em partes menores, vai fatiando esse trabalho e vai ficando mais fácil. Você não precisa escrever tudo de uma vez, né? Do começo ao fim. Você escreve um ponto, hoje eu vou trabalhar só nessa prova aqui, só nesse argumento, amanhã eu vou trabalhar em outro. E aí você organiza com mais calma, com mais cuidado, cada parágrafo, né? O parágrafo de cada prova. No final, você organiza, né, ali no esqueleto, o esboço do seu texto, e lê e faz a revisão. O que é a revisão? Você vai observar se o seu texto está fazendo sentido, se a sua tese está sendo bem comunicada, se ela está bem fundamentada, né? Se as provas que você selecionou, que você explicou, elas realmente justificam a sua tese, se elas confirmam, se elas fazem com que o leitor acredite em você, concorde com você, porque afinal esse é o objetivo, né, de um texto argumentativo. E, claro, né, o básico da revisão seria também você identificar falhas de pontuação, de ortografia, de acentuação, de concordância, que podem passar realmente numa primeira escrita, né? Porque você está ali escrevendo, escrevendo, e no final você passa ali o pente fino no seu texto para ir corrigindo o que for necessário, ok? E até eu pus aqui, né? Depois do texto pronto, você precisa colocá-lo à prova.
Você pode ler em voz alta, né, o que você escreveu. Quando a gente escuta quando a gente escuta as coisas que a gente diz, às vezes a gente diz, gente, por que que eu disse isso? Por que eu estou dizendo isso? Então, quando a gente lê em voz alta o que a gente escreveu, aí é que às vezes a gente vê que tem alguma coisa que não está bem explicada. Se a gente não está entendendo o que a gente escreveu, imagina o outro, que não está na nossa cabeça, né? Então, a gente lê em voz alta e aí vê o que, que não está casando muito bem e trabalha naquele trecho novamente, fatia ali as frases, reorganiza para que fique mais claro. Lembram lá do objetivo no início? Clareza, clareza, porque senão o leitor não vai entender o que a gente tem para dizer, né? Ele não tem que entender o que a gente quer dizer, ele tem que entender o que a gente diz, né? E a outra opção de colocar o texto à prova é dá-lo para que outra pessoa leia. E aí você verifica o que que ela entendeu, certo? Revise seu texto, que é a etapa final. Então, na revisão, você tem um checklist, né, que é uma ferramenta também que o material recomenda. O que que seria esse checklist no final? Os seus argumentos, as suas provas, eles estão escritos de forma clara? Eles estão fundamentados com subprovas? Subprovas a gente não tratou aqui, né? Mas seriam mais detalhes, mais exemplos dentro das provas. Seria lá naquela etapa de divisão, reputação, declaração de fatos. As provas estão paralelas e concatenadas, então as minhas provas não estão se contradizendo, né? Todas as três provas estão afirmando a minha tese, estão confirmando a minha tese. Isso é importante para que o texto não entre em contradição. A introdução tem uma tese com enumeração e exposição. Então, lá no início, o meu leitor consegue saber sobre o que eu vou falar e com o que eu vou fundamentar a minha tese. Isso precisa estar lá na introdução. E os verbos usados no texto estão na voz ativa e são verbos precisos. Então, você vai evitar usar verbos vagos, né? Palavras imprecisas. Mais detalhes do checklist. Tem mais dois slides. Não, só mais esse. Do checklist. Se você, ao ler o seu texto, ficou em dúvida sobre a grafia de alguma palavra, consulte o dicionário, né? Então, você pode consultar o Google também, mas se você tiver um dicionário, melhor ainda, porque na consulta do dicionário, no dicionário, você pode, inclusive, descobrir uma palavra melhor, né? Uma palavra mais rica, um vocabulário melhor escolhido para o seu texto, né? Então, consulte o dicionário. Os sujeitos estão concordando com os verbos? Verifique sempre as concordâncias verbais e nominais, né? Isso é fundamental também para que o seu texto esteja elegante, bem escrito. As suas frases têm sentido completo? Isso você consegue perceber quando você lê o seu texto em voz alta. E verifique a pontuação. As suas letras maiúsculas estão nos lugares certos? Está começando as suas frases com letra maiúscula? A pontuação final, ela está adequada? Não está esquecendo de botar ponto em algum parágrafo, em alguma frase? Os sinais de pontuação estão nos lugares corretos, corretos, as vírgulas, os dois pontos, ponto e vírgula, o hífen. Então, esse é o momento do pente fino que você passa no seu texto para fazer os ajustes finais. E aí, por fim, depois de todo esse trabalho, você se deleita e entrega o seu texto ao leitor, né? Entrega para a professora Ivonete e espera, né? Só isso. Depois que a gente escreve um texto, que a gente trabalhou nele, a gente entrega, e aí que as pessoas, né, se deleitem conosco naquilo que nós escrevemos. Deixa eu ver se. Antes das dicas finais. Não, é mais na frente, meu recadinho final. Dicas finais. Então, para fazer aqui uma retomada.
Faça bom uso das suas referências bibliográficas, né? Selecione citações e argumentos, organize-os em tabelas, faça a tabela das razões afirmativas, negativas, interessantes, faça a tabela de comparação, né? O que cada autor diz sobre determinado ponto que eu quero tratar. Analise e destaque as informações que fundamentam a sua tese, o seu ponto de vista. Lembrem-se lá de fazer a classificação, né, com os marca-textos coloridos, ou com desenhos, ou com fichas, como você funcionar melhor para classificar as informações, né? Faça os 5 grupos, selecione 3 e trabalhe com eles para as suas provas, para os seus 3 argumentos. E pratique, né? Para escrever bem, é necessário o quê? Fazer leituras diversas, né? Porque isso enriquece o nosso vocabulário, enriquece o nosso estilo, né? Enriquece o nosso domínio da língua, além de todo o conhecimento que a gente adquire quando a gente lê, né? E treinar, né? Treine bastante. A gente só vai conseguir escrever e escrever bem se a gente praticar, se a gente escrever. Então, existe uma orientação, né, para todo mundo que quer escrever para trabalhos, né, de faculdade, para quem está fazendo mestrado, doutorado, enfim, que precisa escrever muito e rápido, né? A orientação é escreva todo dia, que aquilo seja a sua prática, né, de exercício mesmo. Assim como uma pessoa que toca piano, um músico, ele precisa treinar, praticar o seu instrumento todos os dias, pelo menos, enfim, 10 minutos, a depender, lógico, né, se a pessoa está aprendendo ou se a pessoa é profissional naquilo, ela vai precisar empregar mais ou menos tempo. Mas, se ela quer se especializar, se ela quer ficar boa em determinada atividade, ela precisa praticar todos os dias, né? A nossa devoção diária, ela precisa ser praticada todos os dias, porque senão também a gente fica atrofiado. Então, a mesma coisa é com a escrita, né? Que a gente treine todos os dias, pelo menos um pouquinho, né? Eu vou treinar só uma frase, 2 frases, um parágrafo, e aí a gente, com o tempo, vai ficando melhor nisso. Então, ler, esboçar, escrever, reler, revisar, editar, complementar, a prática tornará o processo mais natural com o tempo. Agora, nessa aula, talvez esteja parecendo assim que é muita coisa, né? Mas com o tempo, fazendo isso todos os dias, fazendo sempre um pouquinho, isso vai se tornar mais natural, né? E vai se tornar até assim inevitável, né? Você fazer ali seu esboço, suas tabelas, e selecionando e marcando, é real. Eu já botei aqui os bons estudos, calma. Mas o que eu ia dizer, mas vai ficar aqui nesse mesmo. Mas o meu recadinho final era que o nosso Criador, né, que criou todas as coisas pelo poder da palavra, ele que é o próprio Verbo, ele que nos criou por meio da palavra, a sua imagem e semelhança, ele nos capacitará também, né? Então, é sempre bom a gente orar e pedir para que o Senhor nos capacite, né? Na nossa tarefa de escrita também. Quando a gente precisa escrever para alcançar outras pessoas com a verdade do Evangelho, com a verdade das coisas que a gente estuda, né? Que nós possamos também pedir que o Senhor nos capacite, porque Ele atende a esse pedido dos seus filhos. Então, é isso. Eu espero ter ajudado, né? Não sei se era exatamente isso que a professora Ivonete estava esperando, mas fica aqui também a recomendação do material, ó, chamado As Ferramentas Perdidas da Escrita. Ele é da editora, na verdade, foi produzido pelo Instituto Circe, não sei se é assim que fala, porque é um instituto, creio que americano, mas ele foi traduzido e publicado agora pela editora Classical Press. E aí você consegue encontrar, né, no site, acho que homeschool.com.br, ou no próprio site da Classical Press, ele está disponível para quem tiver
interesse. O material, ele tem o guia do professor e ele tem esse material aqui do aluno, o livro de exercícios, que é o que eu falei para vocês que é fantástico, ó, livro de exercícios. Por que que eu achei ele fantástico? Porque tudo isso que eu fui falando aqui, correndo para vocês, ele é feito lição a lição. Então, ó, aqui a tabela ANE, e aí depois, e aí essa tabela ANE vai sendo, ele vai direcionando aqui, reescreva a sua questão em formato de tese. Então, ele vai dando realmente passo a passo para você organizar melhor tudo isso que eu fui só expondo aqui para vocês. E aí, ó, e aí que no final ele dá. Ah, gente, eu nem comentei que na questão do estilo, existem algumas ferramentas, existem alguns recursos, não são nem ferramentas, são recursos estilísticos que você usa também para enriquecer o texto, né? Então, paralelismo de palavras, paralelismo de frases, o que é isso? É usar palavras da mesma classe, né, juntas. Então, em uma frase você colocar 3 adjetivos dentro daquela mesma categoria, juntos, né? As frases do mesmo... Que horas são, Ivonete? Não estou olhando o relógio. 9h24. Olhei agora. Então, assim, são metáforas, a assonância, a literação, símiles, antíteses, são recursos estilísticos que enriquecem o seu texto. Por isso que eu falei que ele já é de um nível de redação mais avançado. Mas, enfim, esse material ele ensina do beabá até o mais avançado. Ó, aqui eu queria mostrar para vocês rapidinho. Ó, eu disse que até onde eu acreditava que vocês conseguiriam chegar, que é o ensaio persuasivo básico com amplificação. Então, você tem lá na introdução o exórdio, lembra lá daquele exórdio que é a pergunta, ou a citação, ou o desafio para o leitor, para chamar a atenção, tese, enumeração, exposição das provas, aí aqui as 3 provas, ó, como ele dá o esqueletinho. E aí no exercício ele diz, troque, né, esse esqueletinho pelas frases que você já fez lá no seu exercício, nos exercícios das páginas anteriores. Aí aqui a conclusão, com a tese, o resumo das provas e a amplificação, que é quem vai se identificar com o seu texto. Então, a quem interessa e por que que isso interessa para esse grupo. Então, até aqui, eu creio que vocês conseguem, sim, com toda certeza, produzirem um texto aí bem rico, bem feitinho, né, para encerrar a disciplina da professora Ivonete. É isso. Obrigada, bons estudos, bom trabalho. A gente que agradece, Ana Beatriz, Bia, agradeço muito. Era realmente isso que eu esperava, de fato, né? Que vocês tivessem uma ideia de como começar a escrever o texto de vocês, né? Porque hoje a gente tem muita essa dificuldade. Esse material que a Bia apresentou, né? Um material que eu conheço também, mas é um material, para vocês terem uma ideia, para ser aplicado com criança de 12, 13, 14 anos de idade, né? Que são educados numa perspectiva clássica, né? Que utilizam esse material numa perspectiva clássica, escolas, né? Comunidades de educação domiciliar. Então, veja, assim, que quando eu vi esse material e agora escutando uma aula, né, mais completa sobre essas ferramentas, eu me percebo como alguém que precisa aprender a escrever, né? E é claro que vocês também vão se perceber assim, porque a gente se percebe assim. Por quê? Porque a nossa formação nessa área foi muito deficiente. Então, a gente tem muita dificuldade de escrever por causa disso, porque a gente não, a nossa falha vem desde lá da gramática,
né, de saber a grafia das palavras, né, que como a Bia falou, é algo bem básico, de saber a grafia das palavras, de saber formular uma frase, né, com períodos compostos. Então, assim, a nossa deficiência, isso é uma deficiência de gramática da língua, da gramática mesmo da língua. E quanto mais as outras deficiências, né, de fazer conexões, né, de estabelecer argumentos lógicos. Então, a gente tem muita dificuldade, às vezes a gente está se contradizendo no mesmo parágrafo. Então, é claro que a nossa retórica, a nossa entrega lá do que a gente está fazendo vai ser defeituosa. Então, é claro que eu não espero aqui receber tratados de vocês, mas porque eu entendo que vocês estão nesse processo, do qual também estou, né? Sou a professora, mas também estou nessa dificuldade de escrever. Mas eu queria justamente isso, que vocês pudessem ter algumas ferramentas à disposição de vocês para que vocês escrevessem um bom texto, e não só um bom texto para essa disciplina. É claro que vai ajudar bastante aqui na disciplina, né? Você saber por onde você começar a organizar, desde a organização das suas ideias até colocá-las de fato no papel e revisá-las para poder entregar. Então, assim, é claro que não vai ajudar só na nossa disciplina, mas que você continue escrevendo, porque você certamente vai produzir um trabalho aqui na FITREF de conclusão de curso, você vai produzir trabalhos para outras disciplinas, você vai produzir aulas que você vai escrever para lecionar aí no seu ministério, naquilo que você está aplicando aqui nessa disciplina. Então, a minha intenção com essa aula também é essa, não só ajudar no nosso texto, né, mas que você continue levando essas ferramentas, continue praticando, né, porque não vai ser num texto que você vai aprender, né? Eu escrevi 30 aulas para vocês e, nossa, agora se fosse escrever, escreveria tudo diferente, né? Depois dessa aula, escreveria melhor, escreveria melhor elaborado, para que vocês também conseguissem entender aquilo que eu estou querendo comunicar para vocês. Então, muito bom, era esse mesmo meu objetivo. E eu não sei se você tem alguma dúvida, Núbia, se você quer perguntar alguma coisa, se você quer falar alguma coisa. Não, tudo certo, Sandra. Né? Bem explicado, aprendi bastante. Deus abençoe. Amém, que bom. E aí, se você que está assistindo agora depois tiver alguma dúvida, coloca lá no fórum, que eu vou dar uma olhadinha lá, vou responder. Queria agradecer aí novamente, né, a Ana Beatriz por essa aula maravilhosa. Certamente, né, a gente vai sair daqui melhores escritores, com certeza. Então, eu vou orar, vou encerrar, né, e vou deixar aí pro pessoal gravado para quem vai assistir depois. E não se esqueçam, vou aguardar o texto de vocês até o dia 8, tá? Não se preocupem em escrever coisas longas, né? Eu prefiro que você escreva um texto mais curto e bem escrito, né? Porque você coloca uma coisa longa lá, com um monte de informações, e que não tem conexão, que você não revisou, enfim, que você não aproveitou, né? Pelo menos algumas dessas ferramentas que a gente apresentou aqui hoje, tá bom? Nada de Frankenstein, né, Ivonete? Nada de Frankenstein, né? Porque hoje a gente tem as facilidades aí do Google, a gente tem as facilidades do site GPT, e a gente acha que, né, utilizando essas ferramentas, tá tudo pronto ali, né? E na verdade não está, porque vai faltar uma coisa fundamental que foi falada, que é o estilo, né? Você colocar, é claro que essas ferramentas nos ajudam a fazer pesquisas, mas elas não são suficientes para colocar, organizar as nossas ideias, elas não são suficientes para colocar o nosso estilo, para fazer a revisão, para fazer tudo aquilo que o nosso texto precisa, né? Então, vocês podem utilizar as ferramentas, mas tenham consciência disso, né? De que esse texto precisa estar bem escrito, né? E você pode usar essas ferramentas que a gente colocou à disposição aí hoje, tá? Quero me deleitar lendo os textos de vocês, como foi colocado aqui, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa aula, obrigado porque o Senhor se preocupa com tantos detalhes da nossa vida, o Senhor nos deu a capacidade de dominar as letras, meu Pai, e é isso que nos faz humano, dominar as letras, dominar os números, poder aprender, e a gente quer fazer isso cada vez melhor, Senhor. Não só para escrever bem, mas para fazer aquilo, colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui também nessa disciplina.
para nos maravilharmos com a criação, com o dom que o Senhor nos deu de manipular a palavra escrita, falada, para nos também, meu Pai, adquirir sabedoria, para também, Senhor, poder servir aos nossos irmãos, poder escrever, colocar no papel as nossas palavras e assim explicar verdades para outras pessoas e principalmente para glorificar o teu nome. Então, que o Senhor nos ajude nessa tarefa, que o Senhor nos dê clareza de mente para que a gente possa ter ideias claras, que o Senhor dê a nós a graça que precisamos para poder colocar no papel aquilo que queremos dizer. Abençoe o nosso restante de noite, o restante de noite da Núbia, da Ana Beatriz, a Cristina, que está lá é sábado de manhã e ela está saindo correndo agora para dar uma aula, o restante de dia, e os alunos que ainda também ouvirão e aprenderão com essa aula. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado, pessoal. Só falando sobre o tema, você pode escolher qualquer tema, né? Acho que isso ficou claro aqui também, né? Qualquer tema dentro do tema que a gente dos temas que a gente tratou aí nas nossas aulas, né? Educação clássica de forma geral, a formação do homem, o tipo de professor, trivium, quadrivium, enfim, qualquer tema que você quiser escolher, grandes livros, grande conversação, grandes ideias, qualquer tema dentro da educação clássica, elenca lá na tabelinha, se você ainda tem dúvida sobre o tema, elenca lá, faz esse filtro que foi ensinado a fazer aqui e escolhe um tema bem legal para escrever para a gente, tá bom? Um abração para vocês, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.